Boa tarde, amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui para a nossa primeira aula do quarto bimestre, a nossa primeira aula de ciências do quarto bimestre. E nós vamos entrando num capítulo bem legal, que é o capítulo 1 da unidade 4, onde nós falávamos sobre o Sol e os seres vivos, né? Neste capítulo 1, ele vem abordando o tema o Sol e a saúde, certo? Então nós vamos estudar essa importância do Sol para o nosso planeta, para nós seres vivos, né? E também o que são as sombras e como elas são formadas, tá? Então, dentro deste capítulo, nós vamos estudar sobre essa importância do Sol para o nosso planeta e para os seres vivos. E também sobre as sombras, tá bom? Então, eu tenho essa imagem bem legal aqui de abertura, né? Essa fotografia. E nela foi inserido algumas imagens, né? De crianças, né? Animais ali, todos felizes, né? Por quê? Porque é um dia ensolarado. Esse dia ensolarado, ele fica tão gostoso que ele se torna um dia feliz, onde a gente consegue realizar várias coisas no dia, né? Diferente, claro que um dia de chuva também é importante, mas um dia ensolarado, nós conseguimos sair para fora, né? Sair fora de casa para poder brincar, né? Para poder andar de bicicleta, para poder fazer alguns exercícios físicos, né? Dá mais ânimo. Mas você sabe por quê? Que o sol é tão importante assim para a sobrevivência dos seres vivos? Então eu vou te contar, fica ligadinho aí. A luz do sol, ela tem uma extrema importância para a sobrevivência de diversos seres vivos, na maioria das vezes em todos os seres vivos, né? Como é o caso, por exemplo, nós vamos iniciar falando dos vegetais, tá? As plantas, que só conseguem realizar a fotossíntese, né? Só conseguem se alimentar, tá, pessoal? Por meio da luz, né? Por meio dessa luz. O calor, ele é responsável por favorecer essa ação de enzimas, né? Que estão presentes não só nas plantas, mas também nos animais, né? Para favorecer o organismo, tanto das plantas quanto dos animais, certo? O sol, olha só que legal. Então, nós já vamos ir respondendo as perguntas do nosso Conversa Vai. Se vocês estiverem acompanhando aí, o meu Conversa Vai, ele fica um pouquinho mais abaixo da imagem, né? Mas o de vocês está aí na página 119. Então, nós estamos aqui na página 118 e 119 da apostila, certo? A primeira parte, a abertura de capítulo da disciplina de ciências. E o sol, ali aonde perguntam, em dias ensolarados, é possível ver o sol brilhando no céu, certo? Você sabe o que é o sol? O que é o sol? Então eu vou dizer para vocês já aqui o que é o sol. O sol, ele é uma estrela. E nós que estamos aqui na Terra, nós somos o terceiro planeta que giramos em torno dele. Então não é ele que caminha. Quando você vê ele nascendo em um lado, se pondo em outro, não é ele que caminha não, tá? Eu já havia falado isso para vocês uma vez. Quem gira em torno dele são os planetas, tá? E nós, aqui na Terra, nós somos o terceiro planeta que giramos em torno do Sol. E ele nos fornece o quê, pessoal? O que o Sol nos fornece? Ele nos fornece calor e uma grande fonte de energia luminosa, né? Que faz com que nós enxergamos. Então, faz com que nós vemos o dia, tá? Entendemos o dia devido a essa energia luminosa que o Sol nos fornece. Então, por isso que nós temos o dia, porque a Terra está girando e na parte onde nós estamos ali localizados na Terra, se ela fica de frente para o Sol, representa o dia. A outra parte da Terra, ela vai estar de noite. E depois ela vai girar novamente, e aí nós vamos ficar
né? Sem a luz, né? E nós vamos estar à noite e aquela outra parte que estava de noite vai ficar dia, certo? Essa intensidade da luz do sol, ela varia um pouco dependendo da estação do ano, tá? Então, conforme a Terra vai girando, dependendo da estação do ano, ela fica forte, outras vezes ela vai ficar fraca, tá? No inverno e outono, os dias são mais curtos, então a luz do sol, esta energia luminosa, ela vai ficar em um espaço de tempo curto ali para nós, tá? Mas em compensação, na primavera e no verão, os dias são mais longos, eles são mais, assim, aparentemente para nós, né? E é constatado que ele é mais comprido, né? É um dia mais longo, certo? E temos uma quantidade de raios solares maior, né? Que é onde a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer mal para nossa saúde, para nossa pele, ficar muito tempo exposto a este sol, tá? Por quê? Porque grande parte dessa fonte de energia luminosa, ela traz alguns riscos para nossa saúde, para nossa pele, se você ficar muito tempo em contato com esse sol. Nós precisamos sim ficar em contato com o sol, por quê? Porque é através dessa energia luminosa que o sol disponibiliza para nós, né? Nós adquirimos uma vitamina importante para o nosso corpo, que é a vitamina D, tá bom? E sabe como que a gente percebe essa diferença de dia mais curto, de dia mais comprido, mais longo? Dia mais curto, quando é inverno e outono, né? Épocas de inverno e outono. E dia mais compridos, quando são primavera e verão. Sabe quando a gente vê quando a gente percebe essa diferença das estações, dos dias? Através do movimento de translação. O que é o movimento de translação? Aquele movimento que a Terra realiza uma volta completa em torno do Sol, tá? Quando ela gira mesmo em torno dela, é rotação. Quando ela gira em torno do Sol, é translação. E este período precisa ser realizado durante 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano, tá? Então, a gente nota essas variações durante o ano todo, tá? Então, nos períodos de inverno e de outono, nós sabemos que os dias são mais curtos. Por quê? Porque essa intensidade da luz do sol está um pouquinho mais longe do nosso local ali, da onde a gente está habitando. E na primavera e no verão, o sol vem com mais intensidade, tá? Então, os dias ficam mais longos, certo? E se a gente observar também, nós podemos observar também que no inverno, os dias e as noites são mais frias, né? Igual a prof já estava falando. Nessa época, muitos animais, eles fazem hibernação. O que é essa hibernação? Eles dormem o tempo todo, né? E essa hibernação ajuda o animal a passar pelo inverno, tá? Mas por que eles hibernam? Para economizar energia. E aí, quando eles dormem, eles não precisam ir buscar alimento. Ali, enquanto eles estão dormindo, eles estão economizando energia no corpo e não precisam ir buscar alimentos no frio, né? Passar pelo frio e tal, correr o risco, de repente, até de morrer. Já no verão, é o período mais quente e com mais incidência do sol. Então, a luz solar, ela vem mais forte, em principal no verão, tá? E os animais, eles saem dessa hibernação e saem em busca de alimentos, tá? Eles vão gastar, sim, a energia daí do corpo deles para poder buscar alimentos. Alguns conseguem guardar esses alimentos, como naquela história da formiguinha e a neve. Vocês lembram, né? Que a formiguinha e a neve, não, desculpa. A formiga e a cigarra, né? A cigarra e a formiga. Que a formiga, durante o verão todo, ela juntou o seu alimento e a cigarra fez o quê? Cantou, certo? E já no inverno, a formiga estava com o estoque de alimento
tudo bonitinho, tudo prontinho lá na casa dela, né? No buraco dela. E quem apareceu na porta? A cigarra. Por quê? Porque a cigarra não juntou o alimento. Então, ela estava com muita fome e não podia hibernar com muita fome. Ela não ia conseguir ficar quietinha na casinha dela durante todo o inverno. Por quê? Porque ela não tinha alimento estocado. E aí ela foi pedir ajuda para a formiga, que a formiga trabalhou tanto, né? Mas sabemos qual é o final da história, né? A formiga mandou ela ir cantar lá para outros cantos, certo? Então, gente, já nós, seres humanos, tá? Nós também utilizamos essa energia luminosa de uma forma direta, porque a gente precisa delas para fortalecer os nossos ossos, como eu já havia falado antes. E para fortalecer os nossos ossos, nós precisamos da vitamina D, certo? O cálcio e a vitamina D. E esse fortalecimento dos ossos, ele vem a partir do momento que a gente toma ali um solzinho, né? Porque através dessa energia luminosa, de forma direta, a gente ficar direto exposto ao sol. Claro que você não vai ficar exposto ao sol nos horários errados. Tem um horário correto que nós precisamos ficar, que a gente pode ficar, tá? E tem horários que a gente não pode ficar. Por quê? Porque a intensidade é muito forte, é muito intenso, tá bom? Então, quando a gente fica exposto ao sol, nosso corpo ativa essa vitamina D, que auxilia no fortalecimento do nosso sistema ósseo, tá? Ele ajuda a fortalecer o nosso sistema ósseo, certo? E agora, pessoal, vamos curtir um vídeo bem legal que fala da importância do sol para os seres vivos. Vamos lá? Atentos na telinha! E no vídeo de hoje estaremos falando sobre a importância do Sol, a nossa estrela. Quase todos os seres vivos dependem da luz do Sol para sobreviver. Os vegetais, por exemplo, só conseguem realizar a fotossíntese com a presença da luz. E todos os vegetais possuem pigmentos que conseguem captar a luz solar e realizar a fotossíntese. Esse pigmento mais conhecido é a clorofila. Clorofila que dá a cor verde a alguns vegetais. E quando os vegetais realizam a fotossíntese, eles produzem glicose, que é um açúcar utilizado como fonte de energia, tanto pela planta quanto pelos outros seres vivos que a consomem. Quando algum ser vivo consome uma planta, ele também está consumindo glicose e, em consequência, absorvendo energia. A luz solar pode variar de intensidade dependendo da época do ano. No outono e no inverno, os dias são mais curtos e temos a luz solar por menos tempo. Já na primavera e no verão, os dias são mais longos e temos a luz do sol por mais tempo. A primavera é a estação do ano onde existe a maior quantidade de intensidade de luz solar. E, como consequência, a temperatura também aumenta. E com isso, várias espécies de plantas florescem, deixando as paisagens muito bonitas. E quando essas plantas florescem, elas produzem descendentes que são sementes e frutos. E com tantos frutos e sementes disponíveis, os animais aproveitam e também se reproduzem. Afinal, vai ter comida para todo mundo. Por isso a primavera é considerada a época da vida nova e do renascimento. A luz do sol também é muito importante para nós humanos. Os nossos ossos precisam de vitamina D para que fiquem fortes, e essa vitamina é ativada somente se nós tivermos exposição ao sol. Muito bem, pessoal. Então, tudo que a prof falou para vocês, explicou, o videozinho veio trazendo um pouquinho mais resumido, né? Para vocês olharem com bastante atenção e entenderem melhor o que a prof tinha acabado de falar com vocês, certo? E agora, nossa próxima perguntinha aqui na nossa apostila. No nosso Conversa Vai ainda, ele vem falando o seguinte... Nesta imagem, observe as crianças e os animais em um dia ensolarado no parque. Então, eles estão no parque em um dia ensolarado, certo? Você consegue perceber as sombras deles no chão? Olha que legal. Então, vou subir um pouquinho mais para vocês olharem.
Cada criança, cada animal, tá? Cada ser, ela tem a sua sombra. Mas como isso acontece? Eu vou trazer uma nova explicação para vocês a respeito aí dessa sombra. Vamos lá? Fiquem ligadinhos. Oi, crianças! Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. O assunto desta aula é a posição aparente do Sol. Vamos lá? Você já reparou que no decorrer do dia o Sol muda de posição no céu? O fato de o Sol aparecer de um lado da Terra e depois desaparecer do lado oposto, ou seja, o lado contrário, permite-nos ver o Sol e descrever o movimento no espaço, de leste para oeste, mudando a sua posição no decorrer do dia. Veja nessa imagem que no comecinho do dia, o Sol está do lado leste, na sua nascente, ou seja, o Sol está nascendo. No decorrer do dia, o Sol vai mudando de posição. Quando chega no final do dia, o Sol vai se pôr, ou seja, do seu lado poente, o Sol vai se pôr do lado oeste. Veja com bastante atenção essa figura. No decorrer do dia, a posição do Sol no céu fica diferente, sendo possível a produção de sombras pela luz do Sol, que também mudam de acordo com as mudanças do Sol. Veja, nestas imagens nós temos o exemplo de uma praia. Alguém chegou na praia e colocou seu sombreiro e estendeu uma canga. Com a luz do Sol refletida neste objeto, ou seja, no sombreiro, ele produziu uma sombra. Mas com o passar do tempo, olha como esta sombra foi se modificando. Até chegar nessa terceira figura, onde vemos que a sombra já está do seu lado oposto. Isto aconteceu devido ao movimento do Sol no decorrer do dia. Por que será que isso acontece? A luz do Sol ilumina os corpos. Atrás de um corpo opaco forma-se a sombra. Mas o que é um corpo opaco? Um corpo opaco é aquilo que não permite a passagem de luz, ou seja, que não é transparente. Nesta imagem abaixo, nós temos sombra de pessoas. A luz do Sol iluminou as pessoas. E esse corpo opaco formou a sombra das pessoas na calçada. Então, vocês conseguiram entender por que existe a sombra? Vocês viram que o Sol, ele ilumina os corpos, né? Tanto quanto os corpos, tanto quanto objetos que ficam por ali, né? Aqui no nosso planeta. E atrás de um corpo opaco, o que é o corpo opaco? Que essa professora acabou de falar. É um corpo que não é transparente, né? Forma-se uma sombra. E à medida que o Sol muda de posição no céu, a posição e o formato da sombra também muda. Não é que o objeto ou o corpo muda de lugar. O corpo está paradinho. É que conforme vai acontecendo essa rotação e a translação da Terra, o Sol ele vai mudando de posição, né? Ele vai ficando em posições diferentes ali, né? E aonde acaba retratando esta sombra, tá certo? No chão. E isto aconteceu por quê? Porque os objetos que criam sombras e essas pessoas que estão caminhando aqui, elas não têm o corpo transparente, né? Então, elas projetaram esta sombra. E esses corpos opacos não permitem a passagem da luz, certo? Diferente, por exemplo, de você pegar uma garrafa PET, por exemplo, transparente. Ela vai
também, né, transmitir uma pequena sombra ali, mas você vai ver a luz passando sim, né? Ou um plástico daqueles transparentes, ele não vai fazer sombra, né? A luz vai passar, né? Por quê? Porque ele é transparente, né? Ele não tem um corpo opaco, certo? Vamos ver mais um exemplo de sombra, olha só. Veja nessa imagem este coqueiro. Às 7h30 da manhã, observe como está a sombra do coqueiro. Já às 10h30 da manhã, a sombra já está um pouquinho diferente na sua posição. Veja. Então, como vocês podem observar aí, com o passar do tempo, essa sombra, ela vai se modificando ainda mais. Quando chega no período da tarde, aí a gente vai observar agora nessa outra imagem, como que essa sombra vai ficar. Vamos lá? Às 13h30 da tarde, veja o quanto essa sombra já se modificou. Agora observe às 15h30. A sombra já está do seu lado oposto. Isso aconteceu devido ao movimento do Sol. Então, como vocês podem observar, a luz do Sol, ela ilumina o coqueiro, que não é um corpo transparente. Por isso, cria-se essa sombra, tá? Por isso que se forma essa sombra do coqueiro, no decorrer de todo o dia. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula, que ela foi bem legal, bem divertida, né? Aprendemos bastante coisa. E agora, nós vamos lá para as nossas fichas de atividades, tá? Nós vamos pegar a nossa apostila de ficha de atividade lá na página 75. E lá na página 75, nós temos a atividade de número 1, que pede para você observar cada reação a seguir, representando uma letra, certo? Então, olhando cada reação, ela apresenta uma letra. A frase a seguir traz informações sobre o Sol. E para a gente conseguir ler essa frase, nós vamos substituir essas reações, tá? Que estão nela, pelas letras do quadro acima. Então, vocês vão ler a frase e vão substituir as reações que estão misturadinhas aqui para poder montar essa palavrinha-chave que está escondida, tá? Então, você descobriu qual é a palavra? Você precisa reescrever essa frase todinha completa aqui, substituindo as reações pelas letrinhas, formando a palavra, tá bom? Então, precisa reescrever toda a frase sim. Na atividade número 2, fala o seguinte, que o Sol ele é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos na Terra. E a seguir, você precisa desenhar uma cena com este astro, tá? Com esta estrela. Então, você precisa desenhar uma cena bem legal aí de um sol, tá? De um dia ensolarado, tá? Utilizando o sol e uma cena bem legal aí, tá bom? Lembrem-se de pintar para ficar bonito o desenho de vocês, tá bom? Lá na página 76, vocês têm aí, olha só, a atividade de número 3 que diz o seguinte: o que aquece e ilumina o nosso planeta? Descubra colocando as letras a seguir na ordem correta. Você vai desembaralhar essas cordas aí e levar cada letrinha ao seu lugar, formando uma palavrinha, certo? A atividade de número 4. Você vai observar as letras a seguir. Depois, você vai completar corretamente as frases abaixo, utilizando essas letras, tá bom? Então, aqui nós temos o espacinho. Dentro desse quadro, nós temos as palavrinhas, ó, calor, plantas, temperatura e sol. E aqui pede para você completar cada frase com uma palavrinha dessa aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui na nossa aula de ciências de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, porque eu gostei muito. Eu sei que nós interagimos bastante, né? Então, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de ciências.